Minha relação com a cozinha e com a minha avó me ensinando a cozinhar é desde que eu sou criança. É uma receita que a minha avó adaptou dentro das possibilidades que ela tinha e que fez a família toda e qualquer outra pessoa que provasse se apaixonar. Ela era uma pessoa sempre muito ativa, muito animada, muito empolgada, nunca parou de cozinhar e eu acredito que é uma homenagem, sem dúvida. E hoje, no Receita da Saudade, a gente vai conhecer uma receita que passou de vó para neta e a gente vai conhecer todos os pormenores dessa pessoa com uma personalidade forte e que deixou uma receita tradicional e que a família inteira adorava. E tá junto comigo aqui a Mariana, que é a neta da vó Lena e que vai nos contar qual é essa receita. Tudo bom, Mari? Tudo bem. Bom, eu vou falar da receita do pirogue, uma receita da minha avó, filha de imigrantes poloneses. Inclusive o sobrenome já denuncia, né? Sim, Górecki. Viu? Górecki Ribas. E é uma receita que a minha avó adaptou dentro das possibilidades que ela tinha e é uma receita que fez a família toda e qualquer outra pessoa que provasse se apaixonar. Agora eu quero saber uma coisa. Qual é a tua relação com essa receita? Como que chegou depois a gente vai entender como a receita terminou, né? Que ela não terminou, isso que é o mais legal. E como que foi o começo da tua relação com essa receita? Bom, o pirogue era uma receita que era feita pela minha avó numa data específica dentro do ano, que era dia 1º de maio, aniversário de um dos genros da minha avó. E era uma receita que toda a família gostava muito. E a minha avó passou por muito tempo enfrentando o câncer. Então, mas ela era uma pessoa sempre muito ativa, muito animada, muito empolgada, nunca parou de cozinhar. E o pirogue em específico, por ser uma receita que ela fazia todos os anos com um objetivo específico de comemorar um aniversário de um genro querido dela, ficou meio que assim, putz, se algum dia eu não estiver aqui, quem que vai fazer? Vão ter que comprar um outro pirogue pronto? Então não, eu vou ensinar alguém a fazer. E coincidiu de que nessa época, já que ela estava em tratamento paliativo, eu estava interessada em aprender a cozinhar um pouco mais. Eu estava bem próxima dela, ajudar a cuidar dela, da saúde dela, acompanhando em médico, acompanhando a rotina dentro de casa, dando os medicamentos ali na hora certa. E então eu comecei a me interessar em aprender. E daí surgiu a ideia de oferecer para vender. Também eu tinha saído de um outro emprego, então eu precisava de alguma fonte de renda e foi tudo meio que juntou o útil ao agradável. E daí eu fui aprender a fazer essa receita do pirogue, que era algo que estava ali iminente na data, estava chegando a data de preparar o pirogue, não tinha sido feita a produção ainda. E a avó já precisava de um pouco de ajuda? Isso, ela já estava precisando de um pouco de ajuda, eu estava com vontade de aprender, a começar alguma coisa nova, então uniu o útil ao agradável e foi assim que eu comecei a aprender a fazer o pirogue. Tá, mas a tua relação com a cozinha também começou com a avó Lena? E Sim. Antes disso, né? Sim, a minha relação com a cozinha e com a minha avó me ensinando a cozinhar é desde que eu sou criança. Então eu morei com a minha avó desde que eu nasci, morei junto com ela. E toda vez que eu precisava ajudar ela a fazer alguma coisa, ela estava sempre disposta a me ensinar em detalhes. Então, arroz, feijão, fazer carne, fazer bolo, fazer brigadeiro. Ela também trabalhava com doce, com bolo, com salgado e pegava grandes encomendas que ela não dava conta de fazer e eu acabava ajudando ela de madrugada, assim, enrolar docinho, a fritar salgadinho. Então, desde que eu sou bem criancinha, 7, 8 anos, eu tenho essa relação junto com ela dentro da cozinha. Então a avó Lena deixou uma receita de saudade, que é o pirogue, mas também deixou para você uma profissão agora, né? Sim. Você é jornalista de formação. Sim. E hoje está atrás das panelas, junto com as panelas. Exatamente. Aí vamos entender um pouquinho. Você aprendeu a receita e você transformou isso num negócio. Você transformou a receita do pirogue num negócio. Sim. Como foi essa transformação? Bom, quando eu aprendi a fazer e eu já pensei em ter uma marca, a gente lançou a Cozinha da Vó Lena com um logo, né? Esse seria o nome, não tinha como ser outro nome, né? Então a gente já lançou com um logo que era uma foto da minha avó. Então a gente pegou uma foto dela, de uma festa de família, em que ela estava bem, estava com um cabelinho bonitinho, que ela tinha dado uma pausa no tratamento da químio. E a gente já lançou a logo,
eu fazia além do pirogue e macarrão, mas o pirogue que era o diferente ali, né? Então o pessoal, quando eu oferecia macarrão e pirogue, chamava, brilhava no olho o pirogue. Então a gente começou a criar novos recheios, seguindo a receita de massa dela e também toda a ideia de tempero, tudo que ela gostava de praticar na cozinha dela, de casa, a gente foi trazendo para essas receitas do pirogue e daí dessa forma a gente conseguiu criar uma variedade de opções de pirogue. E antes, no comecinho, eu vendia só para amigo, para parente, para vizinho. E daí, com o tempo, foi começando a virar profissão. Comecei a entender que tinha bastante gente interessada, que bastante gente queria experimentar, gostava. Teve uma aceitação boa também, né? Queria mostrar para outra pessoa, tipo, olha, eu comi isso aqui, vamos comer também, você vai gostar. Então, aí... Agora, o carro-chefe de vocês é o recheio que a avó Lena fazia. Isso. Que é o recheio que a gente vai fazer daqui a pouquinho, né? De ricota sem batata, que o tradicional. Então ela tinha também muito isso. Ela conhecia o tradicional, mas ela queria colocar um pouco da personalidade dela. Então, beleza, existe o pirogue de batata com ricota? Existe, mas o meu é só de ricota. Então, a personalidade da vida dela, ela tinha muito dentro da cozinha nas receitas que ela fazia. Sim. Agora eu quero falar um pouquinho mais de saudade e da relação dessa receita com a família inteira, porque eu tenho certeza que é uma receita que traz saudade também para o resto da família. Com certeza. Como que era esse momento desse aniversário do genro, a família inteira reunida? Como que a dona Lena trabalhava esse momento? Como que ela fazia? Que você falou que ela passava meses fazendo pirogue, congelando e deixando pronto para o dia do evento. Isso. Mas e no dia do evento? Como que era a avó Lena naquele dia, naquele momento? Bom, ela continuava sendo ela, de aventalzinho, chinelinho. Então ela recepcionava todo mundo, fazia questão de ela finalizar o prato. Então ela tinha um freezer, que hoje inclusive ele está lá no restaurante, que a gente colocou até um adesivo dela, com o logo dela. Mas ela tinha aquele freezer cheio de pirogue. Então vinha chegando gente, estava chegando a hora de servir. Bota para cozinhar um monte de pirogue, servir em refratários. Então, assim, eram 20, 30 pessoas e ela só no fogão, cozinhando e abastecendo a mesa para que não faltasse para ninguém. Ela só parava de cozinhar a hora que começava a sobrar no refratário, né? Então, enquanto tinha gente levantando para pegar um, dois, ela continuava cozinhando porque ela gostava de fartura, né? E ela comia? Ela comia um, dois, pouquinho. Ela não gostava muito de comer, não. O foco dela era cozinhar. Com o pessoal ali, servir o pessoal que estava ali. E ela sentia, a gente via que ela sentia prazer em ver todo mundo comendo e elogiando a receita. A alegria dela, a alimentação dela era o carinho dos outros, né? Era isso. Agora você me falou de sobrava um pouquinho. Me conta, que eu sei que você tem uma história também de saudade de como que esse pirogue era feito depois e que você inclusive trouxe para o teu negócio hoje, né? Isso. Então, o pirogue cozido era um privilégio da família toda, inclusive dos agregados, né? Mas o pirogue que sobrava, né, que era esse que virou o negócio, era só para os íntimos, né? Então, sobrou do almoço ali um pouquinho no refratário, sobrou 10, 15 unidades de pirogue, guarda na geladeira. No dia seguinte, ou na janta, ou num lanche da tarde, pega o pirogue, põe numa frigideira, tosta e serve com café da tarde ou na janta para complementar ali alguma coisa. E daí o pirogue tostado, que a gente comia e falava, nossa, mas é até melhor do que o cozido. Então, isso virou pra gente, hoje no restaurante, o nosso carro-chefe, pirogue tostadinho. É o diferencial que vocês têm hoje. É o nosso diferencial. Que a avó Lena fazia especial para vocês. Pra família, para quem estava mais perto ali dela. Os íntimos. Depois. Isso. E uma última pergunta. Você acha que o restaurante é uma forma de homenagear e eternizar a avó? Com certeza. Lá no restaurante, como eu tô sempre lá, principalmente na hora que tem um fluxo maior de pessoas, tem muita gente que vem espontaneamente porque está passando e entrou, mas tem muita gente que conhece a história de rede social, do Instagram, de Facebook, e que daí a pessoa vai lá para escutar a gente contando, ou eu, ou a pessoa que está lá trabalhando com a gente, porque na nossa equipe todo mundo conhece a história muito a fundo, porque eu repeti já muitas vezes, né? E então, às vezes chegam pessoas lá e como tem um luminoso com ela também estampadinho, o logo dela estampado, as pessoas perguntam, ela é sua avó?
E daí eu falo, sim, ela é minha avó, ela já é falecida, mas a história é assim, assim, assim. Então as pessoas têm essa curiosidade de saber quem é ela, quem sou eu e por que o restaurante tem esse nome e qual é a receita que está sendo servida lá que ela me passou. Então existe isso dessa curiosidade das pessoas e eu acredito que é uma homenagem, sem dúvida. Com certeza. Agora nós vamos fazer mais uma homenagem para tua avó e matar a minha curiosidade. A gente vai lá para a cozinha agora e a gente vai preparar esse pirogue da avó Lena para você também aprender todos os detalhes da receita. E lógico, vai estar tudo escrito, tudo prontinho para você poder fazer a receita do pirogue da avó Lena, você também aí na tua casa. Vamos para a cozinha, Bora. Mari? Então vamos embora. Bom, agora a gente chegando na cozinha, tá aqui o teu avental do Bom Gourmet. Então você já veste ele e eu vou colocar minha doma, só que hoje eu sou teu ajudante. Tá bom. E antes de a gente começar a preparação e a Mari fazer o pirogue, vale lembrar que todas as receitas, essa e mais 9 receitas da saudade, estão no e-book para você poder reproduzir na tua casa. Mas agora a gente vai aprender o pirogue da avó Lena. Vamos lá, Mari, pode começar a preparar. Bora. Então a gente precisa primeiro colocar água para ferver antes de começar a preparar a massa. Já que vamos ela colocar entra. aqui para esquentar essa água. Isso. Tá, daí aqui a gente tem meio quilo de farinha, que a gente pode quebrar o ovo separadinho antes de jogar na massa. Posso colocar? Pode. E pode variar a quantidade de ovo? Pode, a gente vai fazendo proporcional à quantidade de massa. Então, para cada 1 quilo, mais ou menos 2 ovos. E também o azeitinho, misturar com o azeite, e daí é na mão mesmo. E a água você vai colocando aos poucos. Isso. Posso colocar um pouco já? Pode. Pode pôr mais um pouquinho. E ela é uma massa mais mole, uma massa mais firme? É uma massa mais firme. Tá. Então aqui ela ainda tá incorporando, né, o trigo. Daqui a pouco a gente já pode pôr na bancada. Então enfarinhar aqui para não grudar. Passar ela para cá. Daí aqui a gente dá uma Sovada. boa sovada. Ah, vai, eu falei que eu sou teu ajudante, então deixa eu te dar uma mão, senão isso aqui é... Essa é a parte terapêutica, né, da cozinha. E tua avó fazia isso também? Era na terapia mesmo ou era na... Era, a maioria das vezes era quando era massa, assim, pra família era. Às vezes ela se estressava um pouquinho quando era que ela fechava festa, daí fazia almoço, jantar para um monte de gente, daí não dava conta quase, né? Que era aí que a gente entrava para ajudar. E ela se dispôs a ensinar? Como que foi essa situação? Porque cozinheiro, eu sei como é que é, a gente é ciumento com as nossas receitas. Ela te ensinou todos os segredos ou foi tipo, fica do meu lado e vai aprendendo de qualquer jeito? Ela foi a primeira vez que ela foi me ensinar a fazer, ela fez. Então ela pegou e fez passo a passo e não queria muito que eu fizesse. Metesse a mão. Mas todas as próximas produções que eu fiz na casa dela, junto com ela meio que deixou na minha mão, mas dava pitaco. Ó, tá fazendo errado. Tá cortando muito grosso a cebolinha, tá pondo muito sal, tá pondo pouco. Então ela era bem exigente. A massa tá muito dura, tá muito mole. Isso, ela era bem... Hoje a gente tem equipamentos modernos, tudo, para poder fazer. E você hoje provavelmente deve fazer a massa na masseira. Sim. Deve fazer algum tempo que você não faz uma massa na Sim, mão, faz assim. tempo. E como que a avó Lena fazia? Tudo à mão. Tudo na mão. Tudo à mão. Ela tinha muita panela, muito utensílio de cozinha que eu herdei, né? Porque afinal de contas só eu cozinho. Tá lá no restaurante? Tá lá no restaurante. Uso bastante coisa no restaurante que era dela. Mas ela fazia tudo à mão. O cilindro, inclusive, ela tinha o de mão, mas também tinha um que era aqueles que encaixava na pia, onde né, fosse. E daí tudo à mão. Ajuste na E mão. vocês que tinham que ficar girando a manivela. Sim. Viu? Quando ela cansava, era a gente. Bom, podemos dividir essa massa e abrir ela agora? A gente pode deixar ela descansar um pouco Tá e bom. ir preparando o recheio, que é rapidinho também. Recheio? Recheio. É bem simples. Os tradicionais poloneses fazem com batata cozida e requeijão. Mas a avó Lena fazia só com ricota, nata e cebolinha. E temperava com sal e pimenta a gosto. Daí é um gosto bem particular. Vou pegar metade dessa cebolinha, pôr no recheio.
E é um recheio simples, mas ele traz aquele carinho da avó, né? Sim, até o cheiro, a hora que a gente tá preparando, que mistura a ricota com a nata, com a cebolinha, dá no cheiro que eu sentia lá na casa dela, é esse cheiro aqui. Já dá aquela saudade. Já. Então, manda ver. Sal a gosto, né? E pimenta também, do reino. Moída na hora. Moída na hora. E a proporção de recheio e massa também é importante. Em casa, quando ela me ensinou, ela puxava muito minha orelha para eu fazer uma massa um pouco mais fininha do que normalmente se tem em receitas de pirogue, para a gente conseguir sentir bem tanto o gosto da massa quanto o gosto do recheio. Sim. Posso abrir essa massa? Pode, por favor. Mais fina que isso. Vou fazer Vai, um vó. teste Vai, mais vó. fina. Mais fina. Era assim que a avó Era fazia? assim que ela fazia. Ela levantava do sofá e... Deixa eu ver. Tá muito grossa. Muito grossa. Pode Vai, Márcia. continuar. Sim, vó. E agora, deu? Deu. Então, Agora está aprovado. aí ó, Espessura. passando no padrão Vó Lena de qualidade. E que massa linda, hein? E muito fácil de abrir, muito tranquila pra Fácil de mexer com ela. fazer e fácil de abrir, né? E depois de pronto, então, eu posso congelar ela. Pode, aham. Congelada A massa não, e né? O pirogue, né? Individualmente, né? Deixar eles separadinhos um Olha do esse. outro. Então daí o recheio, padrão Vó Lena, era assim, né? Mas daí a gente vai recheando mais ou menos a distância aqui, ó. Agora a gente fecha. Então essa é uma das formas, que era como a minha avó me ensinou, puxar a massa aqui e ir dobrando ela. Tá. Então vai levantando com uma mão, apertando com a outra. Levanta com uma, aperta com a outra. E a gente vai usar o cortador tradicional da Vó Lena. Raiz, que era um copo, né? Então a gente já vê que fica meio marcadinho onde está o recheio. Mira aqui, pressiona, dá uma giradinha, sai o pirogue. Tá aí. Simples e prático. Simples. E gosto de vó, né? Todos, gosto de vó. E daí pra gente garantir que o pirogue não vai abrir ao cozinhar, dá pra dar uma apertadinha aqui, ó. Ah, aqui do ladinho. Toda a bordinha. Tá. Ele fica até bonitinho, ó. Aham. Então vamos botar uma água pra ferver e daí a gente vai agora cozinhar os pirogues e depois saltear eles, né? Isso aí, fazer tostadinho. Tô bem. Como a massa tá fresca, vai cozinhar tipo em 1, 2 minutos no máximo. Então é uma receita, eu costumo falar que é muito versátil, porque você pode comer assim, só com azeite puro, com uma nata, com molho vermelho, com molho bolonhesa, com molho de cogumelo. E daí a parte tostada, que agora pra mim é a melhor. Então vamos lá agora descobrir o segredo do pirogue da Vó Lena, que é tostadinho. Isso aí. Aí por último a gente vai só derreter uma nata fresca. E sal também a gosto. Bom, então a nata derreteu aqui, ó, bem. E daí a gente vai virar aqui em cima do pirogue. E pra finalizar mesmo, só falta aquela cebolinha fininha da Vó Lena, né? Exatamente.
E é legal que já deu uma cor também, né? Isso, cor e cheiro, né? Cheiro, gostoso, porque tá quente a nata, a massa, a cebolinha sobe um cheiro e agora é só curtir. Só experimentar. Só experimentar. E tá aqui a nossa receita da saudade da avó Lena, que a Mari veio fazer pra gente com muito carinho. E já que ela contribuiu aqui, que ela trouxe essa receita, a gente também tem um presente, a gente também tem uma lembrança pra você. Deixa eu pegar aqui, que é pra você também lembrar tanto da gente quanto da avó Lena. Um quadrinho com a receita todinha para você poder colocar. Pode ser em casa, pode ser no restaurante, mas é uma lembrança desse nosso momento e para também a gente registrar essa receita da saudade por aqui. Obrigada. Obrigado você pelo carinho, por ter trazido essa receita de tanto tempo da família aqui pra gente. E lembrando que essa receita faz parte de um e-book com 10 receitas da saudade e com histórias tão legais quanto essa que a Mari contou pra gente aqui hoje. E fica o convite para você conhecer todas essas receitas e fazer em casa também. E lógico, compartilha essas receitas, marca a gente lá pra gente poder ver que você tá fazendo essas receitas por aí. E não perca, tem mais receita da saudade aqui na Cozinha do Bom Gourmet para você aprender junto com a gente.